Aleluia. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Estamos gravando esse vídeo para uma campanha que Deus colocou no coração do presbítero Erval, que é Jesus em minha casa, que está baseada no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 19, versículo 5. Vamos abrir a palavra do Senhor. Nos diz assim: e quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e viu e disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Gostaria de destacar essa parte aqui, porque hoje me convém pousar em tua casa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, que nessa manhã, Senhor, a qual estou gravando esse vídeo, Pai, que pessoas que vão estar ouvindo ou assistindo esse vídeo, Pai, venha ser tocado pela tua presença. Que o Senhor venha, Senhor, entrar nessa casa e fazer a diferença, Pai. Eu convido você, Espírito Santo, para atuar através dessa mensagem. Eu não venha falar, Pai querido, nada de mim, mas que eu venha falar através do Teu Espírito Santo. E que vidas venham a ser tratadas, restauradas e transformadas, Senhor. Aonde não há esperança, venha ter esperança. Aonde há sofrimento, venha trazer a alegria, Senhor. Aonde há pecado, venha trazer o perdão, Pai. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos fala que Jesus, quando ele andou aqui nessa terra, ele visitou alguns lares, algumas casas. Ele pousou em algumas casas. Ele festejou em algumas casas. Algumas casas houve sinais de cura. Algumas casas houve perdão. Em algumas casas houve restauração. E eu queria falar dessa manhã a respeito desse Deus que faz sinais por onde ele entra. A palavra do Senhor nos fala que Jesus ele entrou na casa de Simão, o fariseu, não Simão Pedro, mas o Simão fariseu. E quando ele entrou na casa de Simão fariseu, ali em Lucas 7, capítulo 7, versículo 36 em diante, a palavra do Senhor nos fala que Simão convida Jesus, mas ele não deu a atenção necessária para Jesus. Tantas pessoas convidam Jesus para entrar em sua casa, para entrar na tua vida, mas não dá a atenção necessária e nem presta atenção no que Jesus está falando. A palavra nos fala que Jesus está ali ensinando e falando do amor de Deus. E de repente uma pessoa entra e toma a atenção da festa. Essa pessoa ela chega ali naquele local e a atenção da festa mudou de Jesus para essa mulher. A palavra nos fala que ela chega com um frasco de perfume raro. E ela pega esse perfume e derrama sobre Jesus. E com seus próprios cabelos ela enxuga os pés do Senhor. Ela se ajoelha e adora Jesus ali.
Mas quem está na festa fica incomodado. Quem está na casa fica incomodado, falando, se ele soubesse quem ela é, ele não permitia que ela tocasse ele. Porque aquela mulher era uma prostituta. E eles se escandalizaram com isso. Mas o interessante é que quando Jesus entra numa casa que está aberta a recebê-lo, ele perdoa pecado. Jesus não estava vendo aquela mulher como uma pecadora, mas ele vê aquela mulher como alguém que está querendo ser perdoada, querendo ser transformada. Ela entra naquele local e fala: Jesus, pousa na minha casa, repousa na minha casa, repousa no meu coração, muda a minha história, porque só eu sei o que eu tenho vivido de acusações. Jesus não te chamou para acusar, mas chamou você para levar o perdão de Cristo às pessoas. Jesus agora, ele também entra na casa de Simão Pedro. Em Simão Pedro, Simão havia acabado de passar uma noite terrível. Trabalhou a noite inteira e não conseguiu pegar uma tilapinha. Ele está lavando as suas redes. Ele e seu irmão. Só que Jesus vem para entrar na casa dele, ou no barco dele. Jesus chega ali e fala: deixa eu entrar no teu barco. E ele permite que Jesus entre. Jesus começa ali a falar das maravilhas de Deus. Multidões estão ouvindo Jesus falar. E o interessante de Jesus é que Jesus, ele não fica só nas palavras, irmãos. Ele faz sinais. E ele ainda faz sinais. Jesus, ele termina a mensagem e fala para Pedro: Pedro, vamos voltar ao alto mar? Vamos lá pescar, Pedro. E Pedro poderia falar: Jesus, trabalhei a noite inteira, não peguei nada, não adianta, esse mar não tem peixe, não adianta, eu não vou conseguir pegar nada. Quantas pessoas que nós falamos: Jesus vai mudar a tua história, Jesus, ele quer fazer com que você viva de milagre, mas a pessoa não acredita. A mensagem é pregada, mas a pessoa fala: não vai dar certo. Ela não põe em prática aquilo que ela está aprendendo. E Jesus estava falando para Pedro: olha, Pedro, tudo que eu ensinei para você dentro desse barco, agora você vai viver em prática. Eu quero te mostrar em prática. Jesus está falando para ti: ei, eu quero fazer uma nova história, mas eu quero pôr você em prática, você fazer as coisas acontecer. Oração é oração, porque ela tem uma ação. Você ora e tem que ter uma ação. Jesus agora fala para ele: vamos em alto mar. Ele não questiona, ele fala: segundo a tua palavra. Porque a palavra de Jesus, quando entra dentro de uma casa, ela faz transformação. Ela não coloca dúvida. Ele vai em alto mar. E ele consegue fazer a melhor pescaria de toda a vida dele.
Só que Jesus não está preocupado com a pescaria. Talvez você está preocupado com a pescaria. Talvez você está preocupado em conquistar coisas aqui nessa terra. Mas Jesus não está preocupado com isso. Tanto é que Jesus, quando Pedro volta da pescaria, muitos peixes, ao ponto de ele ter que chamar os pescadores para ajudá-lo. Jesus olha e fala para ele: Pedro, segue-me, e eu te farei não pescador de peixe, mas um pescador de homens, pescador de pessoa. Você vai conduzir pessoa a viver o perdão de Deus, pessoas a viver uma transformação de vida. Eu quero profetizar nessa manhã que Deus vai entrar na tua casa para você se transformar numa pessoa a qual vai levar as boas novas de Cristo, a qual vai proclamar o reino de Cristo. Só que Jesus não fica só nisso. Jesus agora ele vai em uma casa aonde está tendo um casamento. E a palavra nos fala que o vinho acabou. O vinho representa a alegria. Ou seja, o casamento já ia começar sem alegria. O casamento já ia começar com uma tristeza. Já começar errado. Talvez você está na sua casa nessa manhã ou nessa noite assistindo esse vídeo e falando: meu casamento acabou a alegria. No meu casamento, pastor, eu não tenho mais alegria. Mas nessa noite Ele quer entrar para transformar o teu choro em alegria. E uma alegria que não é passageira, mas uma alegria duradoura. A palavra do Senhor nos fala que Jesus, ele percebendo que a alegria, o vinho acabou de fato, porque sua mãe veio e falou para ele, ele falou: olha, ainda não é chegada a minha hora. Ele manda pegar umas talhas, umas vasilhas que ficavam cheias d'água. E ele fala: enche essas talhas de água. E ele manda servir aquelas talhas naquele casamento. E a água se transformou no melhor vinho, ao ponto do especialista tomar e falar: geralmente se entrega o melhor. E quando as pessoas já estão embriagadas, se oferece um inferior. Mas você deixou o melhor para o último, para o final. Jesus está reservando o melhor de Deus para a tua casa. Nesse vídeo eu quero profetizar sobre a sua vida, que a alegria do Senhor vai entrar no teu casamento, a alegria do Senhor vai entrar sobre a tua família, a alegria do Senhor vai entrar sobre a tua casa, a alegria do Senhor vai transformar aquilo que era tristeza em alegria. Ei, receba o renovo de Deus nessa manhã. Jesus, ele também entra na casa de Marta e Maria. Casa de Marta e Maria e do seu irmão Lázaro. Ele entra para fazer amizade. Jesus, ele tinha Lázaro como amigo. E Jesus, ele tem você como amigo. Ele entra naquela casa, ele proclama naquela casa
as coisas do reino de Deus. Ele fala das maravilhas de Deus. Ele fala do renovo de Deus naquele lar. Só que ele percebe uma coisa, que Marta está preocupada com os afazeres. Maria, ele senta nos pés do Senhor para ouvir a mensagem. Muitas das vezes, irmão, nós estamos na casa com Jesus, mas estamos preocupados com outras coisas que não tem nada a ver com Jesus. O momento não é de estar preocupado quando você entra na casa aonde Jesus está. O momento que você está com Jesus é o momento de você sentar com Ele, ouvir dEle o que Ele tem para te oferecer, o que Ele tem para mudar a tua vida, o que Ele tem para te dar uma transformação. E ela vai até Jesus ainda questionar, falar: Jesus, você não está vendo que a minha irmã está sentada ouvindo enquanto tem um monte de coisas para fazer aqui nessa casa? Preciso limpar, preciso fazer comida, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo outro. Ei, é momento de você tirar um tempo para Jesus. Tem pessoas que não tiram tempo para Jesus. Tem pessoas que estão tão na correria, ela não tira um tempo para orar, ela não tira um tempo para meditar na palavra, ela não tira um tempo para ouvir um louvor, para administrar um louvor a Deus. Jesus está chamando você para tirar um tempo com Ele. Tira um tempo para Jesus e você vai ver que a tua vida vai ser transformada. Ah, pastor, eu estou preocupado com meu esposo. Ah, pastor, eu estou preocupado com meu filho. Ah, pastor, eu estou preocupado com o meu trabalho. Essa crise que se instalou, pastor, se eu não me preocupar com o meu trabalho, eu posso perder. Temos que estar preocupados com a nossa salvação. Disse Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele sabe o melhor de Deus para a tua vida. Jesus, ele entrou em casas e fez transformação. Jesus entrou numa casa onde estavam os discípulos após a morte de Jesus, ali todos preocupados. E Tomé olha para aquela situação e fala, quando alguns falam ele ressuscitou, Tomé não acredita. Quantas pessoas estão como Tomé? Nós estamos falando que Jesus vive, que Ele reina, que Ele restaura, que Ele transforma. E as pessoas ficam: eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se eu tocar. Só que Jesus entra naquela casa e Ele fala para Tomé: Tomé, toca aqui. Jesus nessa manhã, através desse vídeo, Ele está falando para ti: ei, se você não está crendo, se você não está acreditando, Ele vai entrar e vai falar para você: pode fazer prova de mim, porque eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua família. Deixa Ele entrar na tua casa, deixa Ele entrar na tua vida. Tira o teu erro, tira o teu acho, tira a tua dúvida, tira o teu porquê e deixa Ele trabalhar na tua casa, na tua vida. Zaqueu, ele era um publicano. E o publicano trabalhava para romano. Ele era um publicano, cobrador de imposto, ou seja, ele trabalhava para Roma, cobrando imposto dos judeus. Ele era uma espécie de fiscal. Só que falavam que ele cobrava além daquilo que deveria ser cobrado. Ele metia um jurozinho
Só que Zaqueu, ele tomou uma atitude, ele não queria continuar sendo daquele jeito, daquela forma. A palavra nos fala, onde nós acabamos de ler, em Lucas 19, versículos 5 e diante, que Zaqueu, ele quis ver Jesus. Ele só queria ver Jesus. Ele teve curiosidade de conhecer quem é esse Jesus que todo mundo fala. Quantas pessoas têm curiosidade de conhecer Jesus? E muitas das vezes nós impedimos, nós somos a multidão que estamos impedindo. Mas o interessante é que Zaqueu, ele procurou todas as formas para ver, e não conseguindo romper a multidão, ele sobe numa figueira brava, a figueira tinha espinhos. Ele não se preocupou se ia se arranhar, se ia se machucar. Ele não usou nenhum IPI, naquela época não existia. Mas ele sobe ali e fica esperando Jesus passar para ver Jesus pelo menos pelo alto. Mas o interessante é que em Lucas 5, ou aliás, Lucas 19, versículo 5, nos diz assim que quando Jesus chegou àquele local, Jesus que olhou para cima. Jesus está olhando para você nessa manhã e falando: você tirou um tempo para me ver, você tirou um tempo para falar comigo, você não mediu esforços para me contemplar, para me adorar. Você rompeu aqueles que te acusaram como um pecador. Você rompeu a sua dificuldade financeira. Você rompeu as suas preocupações. Você rompeu a sua tristeza para me olhar nessa manhã. E Jesus olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce depressa. Ei, Zaqueu, desce. Porque hoje convém eu pousar na tua casa. Você não só vai me ver, Zaqueu. Você não só vai ouvir falar de mim, Zaqueu. Mas você vai ter uma intimidade comigo. Eu quero sentar com você à mesa e falar contigo, cara a cara, conversar contigo as coisas que Deus tem para você, conversar que essa tristeza é momentânea, que esse choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu quero te dizer, Zaqueu, que essa dificuldade financeira que você possa estar vivendo é passageira, porque eu posso mudar a tua história. Eu quero te dizer, Zaqueu, que aqueles acusadores que estão te acusando, eles não podem transformar a minha vida, porque eu reconheço o pecador quando ele se arrepende. Eu quero te dizer, Zaqueu, que não é você que está convidando eu que te convido para vir para o meu reino. Jesus, ele quer te convidar para o reino dele, para o amor dele. Zaqueu, eu vi os seus esforços. Zaqueu, eu vi que você queria me ver, mas é eu que quero te transformar. E o interessante é que Zaqueu desce, olha para os olhos de Jesus, e ele ali já começa a confessar os seus pecados. Senhor, eu sei que eu estou errado, e se eu falhei com alguém, eu vou restituir tudo aquilo que eu
o bem. Porque quando o homem tem encontro com Jesus, ele é transformado. Todo ser humano que tem um encontro com Deus, ele é transformado. Que nessa manhã você possa entender que Ele vai transformar o teu choro em alegria. Ele vai transformar a tua preocupação em momentos de particular com Ele. Ele vai transformar os seus acusadores. Ele vai mostrar, aliás, para os seus acusadores que Ele é Deus na tua vida. Ele é o Deus da nossa salvação. Que através desse vídeo você possa convidar Ele para entrar na tua casa, para entrar no teu lar. Faça isso. Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Como foi pregado pelo pastor Luciano, que o Senhor entrou em várias casas o Senhor fez milagre, em cada casa o Senhor fez prodígio. Faça esses mesmos prodígios na minha casa, em minha vida. Essa é a mensagem de Deus para a tua vida, para o teu lar, para a tua família. Eu profetizo que Ele vai entrar na tua casa e vai perdoar pecado, como Ele fez na casa de Simão, o fariseu. Que Ele vai entrar no teu barco, como Ele entrou no barco de Simão Pedro, e fez com que Pedro reconhecesse que não é a prosperidade, mas é a presença dEle que nos traz alegria. Ele vai entrar no teu casamento, aonde há tristeza, onde há choro, e vai dar uma alegria, um renovo. Ele vai entrar na tua casa, como Ele entrou na casa de Marta e Maria, aonde havia preocupação, e vai falar para você: deixa um tempo para adoração, deixa um tempo para reconhecer a minha grandeza. Ele vai tirar você de cima dessa árvore de dificuldade, de problema, para entrar na tua casa e pousar com você e falar para você: você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por essa mensagem, Senhor. Que vidas venham a ser transformadas, que vidas venham a ser restauradas, Senhor. Entra nessa casa, entra nesse lar, Pai. Entra e faz uma nova história, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Amém, irmãos? Fica com Deus. Essa é a mensagem de Cristo para a tua vida. E logo, logo estarei aí em Tupã com nossos irmãos queridos. Amém? Fica com Deus.